Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vocês vão estar fazendo avaliação de história e a gente trabalhou bastante com espaços culturais, com comunidades, né? Comunidades quilombolas, caboclas, ribeirinhas, indígenas, caiçaras, e a gente vai ver isso agora. Avaliação de história, quarto bimestre. Número 1. Preencha as frases abaixo com as palavras do quadro de forma que o texto fique correto. Então, nós temos 3 palavras e vocês vão ver qual delas se encaixam melhor nas frases. Os povos vivem da agricultura, da caça e da pesca. Eles respeitam muito a água, pois dela retiram seu sustento. Para as comunidades indígenas, todos os seres vivos estão ligados com a natureza, como plantas, flores e pessoas. 2. Leia o texto a seguir para relembrar o que são comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas surgiram durante o período da escravidão no Brasil. Elas eram formadas por pessoas escravizadas que fugiam e se reuniam em uma comunidade buscando liberdade. Comunidades quilombolas existem até hoje, formadas por descendentes de pessoas escravizadas. Então, agora responda qual é a relação das comunidades quilombolas com a natureza. A gente já viu isso, vocês vão estar anotando aí. 3. Mesmo com o fim da escravidão, os descendentes dos escravizados fugitivos continuaram morando nas terras onde antigamente foram criados os quilombos. Atualmente, as comunidades quilombolas continuam mantendo uma relação muito especial de respeito com a natureza, bem como de preservação e transmissão de conhecimentos. Muitas dessas comunidades produzem alguns produtos somente com os elementos que recolhem da natureza. Descubra as letras que faltam e complete as palavras que indicam produções de quilombolas a partir de recursos naturais. Então, vocês vão completar com letras que estão faltando para formar as 3 palavras aí. 4. Muitas pessoas que não são indígenas passaram a usar máquinas para plantar e colher, usar grandes extensões de terra para plantar um único produto, não respeitando o tempo da terra e até mesmo usando agrotóxicos, que são produtos químicos, nas plantações. Já os indígenas têm uma outra forma de se relacionar com o meio ambiente. Organize as letras do quadro abaixo, descubra qual é a palavra que demonstra a principal característica da relação entre os povos indígenas e a natureza. Após descobrir a palavra, escreva no espaço vazio para completar a frase. Então, nós temos letras aqui, né, fora de ordem. Vocês vão ver que letra é essa e vão completar a frase. Eles têm uma relação de com a natureza. 5. Com o passar do tempo, os seres humanos foram transformando os espaços naturais, o que deu origem ao espaço rural e ao espaço urbano. Analisando as imagens abaixo, percebemos a grande diferença entre esses espaços. Então, olhando as imagens, a gente vê a diferença. Os espaços rurais e urbanos são complementares e um não é melhor ou superior em relação ao outro. Com base nessas informações, circule a alternativa que melhor descreve as características dos espaços rurais. Nesses espaços se realizam somente atividades comerciais, trabalho em fábricas e prestação de serviço? B. Esse espaço é o local ocupado pelas cidades com diversas ruas, construções e prédios públicos? C. São espaços geralmente habitados por poucas pessoas, onde existem poucas construções, mas podem ser modernos e tecnológicos atualmente. É nesse espaço que estão concentrados os serviços de saúde, educação e segurança pública, ao contrário do espaço urbano. Então, vocês vão ver qual é a melhor opção que se encaixa ao espaço rural e está circulando. 6. As comunidades ribeirinhas existem principalmente na região norte do Brasil e se desenvolveram ao redor dos rios. Por isso, essas comunidades possuem uma relação muito especial com os rios. A seguir, escreva 2 usos que os ribeirinhos dão para os rios. Então, vocês vão estar escrevendo aí. 7. Como se chama esse tipo de moradia? Nós já vimos isso no livro, né, de história. Como se chama um dos maiores rios do mundo? Também nós vimos lá. As comunidades ribeirinhas vivem principalmente na região, então a questão número 6 está respondendo a número 9, é só prestar atenção que a resposta está aí. Sul do Brasil, leste do Brasil, norte ou oeste do Brasil? 10. Aprendemos nesse período que as comunidades ribeirinhas vivem principalmente no norte do país. Aqui também tem a resposta. Os ribeirinhos também têm uma relação profunda com a natureza, especialmente com a água. Pinte os quadrinhos das frases que correspondem corretamente à relação dos ribeirinhos com o rio.
Então, olha lá, o encontro, né, do Rio Negro com outro rio. E letra A, os ribeirinhos não protegem nem cuidam dos rios. B, os rios são preservados pelos ribeirinhos. C, os ribeirinhos precisam do rio para tudo, locomoção, higiene, alimentação e trabalho. O rio só serve como fonte de turismo para os ribeirinhos. 11. As casas dos ribeirinhos sempre são chamadas de palafitas. Ó, dentro da prova tem resposta das questões que vocês precisam aí. Já os caboclos, que vivem principalmente da pesca e do extrativismo, buscam construir casas com baixo impacto ambiental, tentando interferir o mínimo possível na natureza. Olhando as imagens, podemos perceber o profundo respeito que essas comunidades têm com a natureza que os cerca. Você sabe diferenciar o estilo de moradia dessas duas comunidades? Marque a letra R para a moradia que representa a comunidade ribeirinha e a letra C para a moradia que representa a comunidade cabocla. Então tem uma imagem 1 e a imagem 2. Vocês vão estar marcando qual que é a ribeirinha e qual que é a cabocla. 12. As comunidades caiçaras são formadas por pessoas que vivem no litoral brasileiro. Enquanto os ribeirinhos, né, vivem próximos aos rios, né, de água doce, os caiçaras vivem próximo ao litoral de água salgada e organizam sua economia e sua sociedade de acordo com a natureza. Ligue com setas, olha lá, para cima, para baixo, a imagem central aos círculos que indicam os elementos importantes para a vida nesse tipo de comunidade. Aí nós temos letra A, caça e pesca de baleias. B, marés e fases da lua. C, mangue e oceano. E D, o surf. Beijos, boa prova, façam com atenção. Antes de guardar a prova no envelope, folheiem para ver se não tem nenhuma folha em branco, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.